Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Estejamos todos nós imersos nessa imensa luz de Jesus, que nos convida a abrir o coração e a mente para seus ensinos redentores, únicos capazes de garantir a verdadeira felicidade. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: ninguém é destituído da mentoria espiritual. Seja o ser de conduta santificante, seja aquele que ainda debate-se nas imperfeições milenares, todos podem aproveitar dessa companhia de muitos encargos, mas todos pautados no amor a Deus e ao próprio encarnado. Conversaremos hoje um pouco sobre a nossa relação com o guia espiritual, com o nosso guia espiritual, também conhecido como anjo de guarda. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e a encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 10 e 11. Versículos que descrevem a libertação de Pedro quando havia sido preso, através dos dois anjos que comparecem à sua cela. Assim está narrado em Atos. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Eu havia falado no início, anjos no plural, mas na realidade é um anjo que vai cumprir esta missão de Jesus na salvação de Pedro. E a base doutrinária nos vem do Livro dos Espíritos, capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E são 32 questões que tratam isso, da questão 489 à questão 521. Muitos perguntam: guia ou mentor espiritual? Ensina-nos a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, que todos nós contamos com a ajuda de espíritos desencarnados, voltados ao bem, os quais pela intuição buscam nos auxiliar e nos orientar. Estes espíritos são constituídos por entidades amigas, por espíritos familiares, desta e de outras existências, os espíritos protetores, que se incumbem de nos induzir ao esforço do bem e do progresso. Esta é a grande missão deles. E dentre os espíritos protetores, nós destacamos os chamados guias espirituais, que se vinculam particularmente ao indivíduo para protegê-lo e orientá-lo. Diríamos nós que a missão do guia espiritual é a mesma de um pai em relação aos seus filhos, ou seja, de guiar o seu protegido pela senda do bem,
auxiliá-lo com seus conceitos, confortá-lo em suas aflições, esclarecê-lo diante das dificuldades, protegê-lo dos perigos da vida. Assim como os indivíduos, também os lares, as famílias, as coletividades possuem espírito protetor, cuja elevação é sempre relativa à importância da tarefa que desempenha. Quanto mais elevada é a tarefa desempenhada pelo espírito protetor, maior é a sua hierarquia angelical. O Brasil, por exemplo, tem o seu governador espiritual, o seu guia espiritual, que é Ismael. Sua casa, minha casa, a casa das pessoas tem um guia espiritual, um protetor espiritual, independentemente do protetor espiritual, do anjo da guarda de cada um dos membros da família. Em nossas dificuldades, cumpre sempre solicitar ajuda desses guias protetores. Solicitar ajuda em nome de Deus, e eles agirão em nome de Deus, nos auxiliando na superação de nossas provas. O papel deles não é evitar que a dificuldade aconteça, mas é nos ajudar no enfrentamento da dificuldade. Para melhor esclarecer este assunto, nós vamos utilizar duas obras mediúnicas do Espírito Emmanuel através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier. A primeira obra é Religião dos Espíritos, capítulo 35. Qual o título desse capítulo? Mensageiros Divinos. Em que ele vai fazer um excelente comentário da questão 501 do Livro dos Espíritos, cuja textualização a gente combina com o capítulo Tarefa dos Guias Espirituais, que está na obra Emmanuel, o Próprio. Então, em ambas as obras, Religião dos Espíritos, Emmanuel, o Próprio, este benfeitor espiritual, o benfeitor de Chico Xavier, o orientador de Chico Xavier, vai trazer para nós, de uma forma bastante prática e objetiva, o entendimento do guia espiritual e qual a relação dele conosco na nossa existência. Diz o Emmanuel: ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Olha que interessante. Exemplo prático: muitas vezes um pensamento enviesado passa na sua cabeça, sugerindo inclusive uma ação que também será enviesada. Mas independentemente de você saber de onde veio, surge também uma ideia em você dizendo: não, isso está errado. Eu não posso fazer isso. Nesse momento, você acabou de receber uma indução do seu protetor espiritual, do seu guia espiritual. Eles querem que a gente trafegue sempre na rota do bem. É desejo deles, mas daí para o cumprimento da nossa parte há uma distância considerável. Eles não nos obrigam, sugerem, induzem, mas a última palavra, a última decisão é sempre nossa. Mas nós devemos lembrar que quem planta, colhe. Diz ainda o Emmanuel:
ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste. Sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. Eu achei fantástica essa maneira extremamente polida, diplomática e educada do Emmanuel dizer assim, olha, em que pese eles serem muito elevados do ponto de vista espiritual, ainda assim eles conseguem conviver conosco, encarnados, nesse singelo degrau da lide evolutiva, ou seja, ainda nessa mesmice que nós estamos de um vivente típico de um planeta de prova e expiação. Mas, em que pese eles serem diferenciados, eles continuam a nos ensinar como chegar à esfera superior. Como chegar onde eles chegaram. Eles também não chegaram lá por decreto. Eles chegaram porque ao longo, eles já foram encarnados. Não nos esqueçamos isso. Neste ou no outro planeta, mas já foram encarnados. Tem uma história para contar. Tem um passado que dá exatamente a dimensão exata do quanto que eles são evoluídos, diferenciados. Diz o Emmanuel, e ainda mesmo se alterem as culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Ou seja, eles são modestos, não são arrogantes, não são presunçosos. Entre aspas, não esnobam sobre a nossa condição de inferioridade espiritual. Mas muito pelo contrário, nos estimulam a fazer o que ele chama de justo aproveitamento de todas as possibilidades que estão nas nossas mãos, possibilidade de melhoria, de progresso, de evolução. Segue o Emmanuel. Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Algo que tínhamos falado anteriormente. O papel deles não é tirar a dificuldade do nosso caminho, mas nos instrumentalizar para enfrentar a dificuldade. Em tom de brincadeira, eu sempre digo aos amigos, quando conversamos sobre este assunto, que anjo da guarda não é a organização Tabajara. Seus problemas acabaram. Claro que não. O Emmanuel diz, o espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Eles também não sabem de tudo. Claro que, de acordo com o nível de evolução deles, eles sabem, os mais sabem um pouco mais que os menos, e assim sucessivamente. Se os encarnados sentem a existência de frutos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Ou seja, tudo está rigorosamente atrelado, relacionado com o nível de evolução espiritual, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Diz o Emmanuel, sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Retorna a questão da modéstia, da simplicidade, da ética que o guia espiritual tem para conosco. Sem querer nos chocar, eles, dão aquela iluminada por dentro em nós, na nossa alma, para que a gente perceba onde é que estão as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas falhas. E aí vão nos estimulando, vão nos fortalecendo, para que a gente vá buscando as condições necessárias para sanar essas dificuldades. Mas o esforço é nosso.
Ele diz, esforço próprio, esforço é nosso. Eles nunca farão a nossa parte. Nunca se prevalece da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores. Retorna a questão ética, da simplicidade, da bondade, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção. E nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. E semana extraordinário, né? Não nos condenam, não nos humilham, não nos diminuem, muito pelo contrário. Nos fortalece, estimulam nossas virtudes. Eles sabem que nós precisamos da tolerância deles, tanto quanto devemos ser tolerantes para com aqueles que ainda não conseguem ver o que nós já estamos vendo, sentir o que nós já estamos sentindo. Diz o Emmanuel, o orbe terreno não está alheio ao conceito universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Ou seja, nesse concerto universal, né, de todos os mundos, das muitas moradas da casa do meu pai, há uma perfeita integração. A Terra está integrada a esse concerto universal, ela faz parte dele. Por isso que o Emmanuel diz, parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra, conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E o verbo aqui está no futuro, conhecerá. E isto faz parte deste processo de transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Por isso que o verbo está no futuro, futuro do presente. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. 5 dimensões importantíssimas de serem pensadas por todos nós neste papel que a Terra tem nesse concerto universal. Amor, luz, criação, movimento e poder. Os mensageiros, diz o Emmanuel, se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim, ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E se nos surpreende caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço, com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Simplesmente maravilhosa essa orientação do Emmanuel. Somos todos pecadores, devedores, sim. Sofremos, somos ofendidos, injuriados, caluniados, perseguidos, maltratados, sim, mas eles não nos induzem ao desforço, à revanche, não. Muito pelo contrário. Eles querem que nós esqueçamos essa crueldade, essa violência que nos atinge. Por que eles querem isso? Para que a gente não se transforme também no vilão da história, como são aqueles que estão fazendo mal para conosco.
Eles querem sempre renovar a nossa energia, que ele diz assim, recompor a nossa energia desconjuntada. Eles querem renovar. Mas aí ele coloca duas condições fundamentais nessa renovação da energia, com a qual a gente vai superar a dificuldade que está enfrentando. Na humildade e no serviço. Como ele diz, é por este caminho que a gente vai reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Ou seja, servindo aquele que nos faz mal, nós vamos ensinar para ele, olha, esse caminho que você está utilizando, me maltratando, me ferindo, me magoando, não é o caminho certo. O caminho certo, sabe, é esse aqui. É do amor, da luz, da criação, do movimento e do poder. Poder no sentido de fazer o bem. Não é o poder temporal. Esse Emmanuel é simplesmente fantástico. Mas ele segue. Ele diz, erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos. E aclaram-nos, melhor dizendo, a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. Então, esses espíritos protetores, esse anjo de guarda, está lá nos apoiando. Quando a gente está desfalecendo em função da dificuldade da vida, ele está aclarando a nossa fé. Agora, o Emmanuel diz algo interessante. Na travessia das dores que fizemos por merecer. Sim, porque tudo que nos acontece é por merecimento, positivo ou negativo. Acontece alguma coisa boa, merecimento positivo. Coisa ruim, merecimento negativo. Diz o Emmanuel, são rosas no espinheiral de nossas imperfeições. Aí ele vai ser poético e lúdico, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência. E são estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. Meu amigo, minha amiga, não merece nenhum comentário, porque é para lá de óbvia a explicação do Emmanuel. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo, para Deus, o justo dos justos, que expirou do madeiro, no caso ele está se referindo a Jesus, por resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Ele está dizendo assim, olha, vê aí a cruz do Cristo, te lembra do que ele passou. Naquele madeiro infamante, crucificado absolutamente de forma injusta. Mas, para o nosso aprendizado espiritual, acabou se tornando necessário. E ele diz como foi que Jesus expirou do madeiro, né? Resistindo ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Uma das últimas frases de Jesus, né, na cruz é: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Segue o Emmanuel dizendo, em tom de finalização, os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das nossas descrições. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, suas cidades e seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Ele não podia ter um epílogo mais espetacular.
mãos à obra. Começando por mim mesmo, para depois fazer na minha família, no meu condomínio, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no mundo inteiro. Até que, me diz, a gente possa ter a mesma felicidade e a mesma beleza dos mundos mais adiantados. Meus amigos, depois de ler esses 2 capítulos dessas obras que eu falei, Religião dos Espíritos e Emmanuel próprio, eu chego à seguinte conclusão. O guia espiritual é, em todos os casos, uma bênção, uma dádiva, uma prova de amor do Criador para com as suas criaturas, que nunca estão abandonadas, ainda que não consigam enxergar seus auxiliares que estão prontos para ampará-la e protegê-la, em especial quando procura ouvir seus conselhos e intuições. Parte desta conclusão é do Emmanuel, parte desta conclusão é do Nelson. As maneiras pelas quais uma pessoa pode perder, ao menos temporariamente, a conexão com seu mentor é quando se encoleriza, quando se aborrece, quando fica com raiva, quando perde as estribeiras, o juízo, entra numa vibração desarmoniosa, que tem o poder de romper a ligação com o guia, cujas consequências o destemperado tem de arcar sozinho para seu próprio prejuízo. Esse é o grande aconselhamento de Emmanuel. Todas as vezes que nós nos encolerizamos, é como se nós rompêssemos esse cordão que nos liga ao guia e protetor espiritual. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.